E aí, meus queridos e queridas, bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal, professor André Douglas, Português e Redação. Estamos no circuito falando sobre as orações subordinadas, isso mesmo. É um assunto muito importante para você que é concurseiro e para quem vai fazer a prova do Enem, a redação. Certo? Então hoje vamos falar sobre as orações adjetivas, envolve vírgula e envolve sentido também. Então aguarda a aula após a vinheta. Vem comigo! Pronto! Aqui estamos nós novamente, então se é a tua primeira vez aqui no canal, já te inscreve, né? Deixa o seu like, ativa o sininho bem aí no canto da tua tela, para que nosso trabalho ele possa crescer e atingir o maior número de pessoas possíveis que precisam desses conhecimentos para alcançar os seus objetivos profissionais, que é ou passar no concurso público ou passar em uma universidade particular ou pública, certo? Então é importante essa sua ajuda para a gente, certo? Então, olha só, orações subordinadas adjetivas. Já falando das substantivas e hoje vamos trazer a esses dois tipos de orações, tá bom? As adjetivas se dividem em somente duas orações, mas que são de suma importância, porque vai mexer tanto com a parte da pontuação, que é a vírgula, tanto com a parte semântica, certo? Então vamos ler rapidamente o conceito de orações adjetivas. Primeiro, coloquei aqui, ó, se são adjetivas, o foco é no adjetivo. Então, para que serve um adjetivo dentro da língua portuguesa? Para a caracterização. Lembra disso, suas aulas lá no ensino fundamental. Adjetivo serve para caracterizar, mas cuidado, não é só qualidade, tá bom? Tanto faz, pode ser algo positivo quanto algo negativo. O que você precisa entender é que os adjetivos vão fazer a caracterização sobre alguma coisa, certo? Então, olha só, as orações chamadas subordinadas, porque são dependentes, adjetivas, elas vão exercer as mesmas funções sintáticas de quem? Do adjetivo, por isso orações adjetivas. E aí que tá, você precisa relembrar, né, as aulas do ensino fundamental, enfim, que falavam o seguinte: o adjetivo ele vai exercer basicamente duas funções sintáticas, o que nós vamos chamar de adjunto adnominal e aposto explicativo. Pessoal, você fazer essa releitura, né? Lembrar disso é essencial para você entender as duas orações que aqui estão. Olha só, o adjunto adnominal, esse prefixo ad bem aqui, em grego, significa junto de alguma coisa. Se é adnominal, é junto de quem? É junto do nome, certo? Então, olha só, o adjunto adnominal em língua portuguesa é apenas aí, tá bom? Uma rápida revisão, vem comigo. O adjunto adnominal em língua portuguesa serve para especificar, para restringir. O que significa isso, professor? Restringir e especificar significa dizer que existem outras coisas, mas eu estou me referindo a um tipo, ou seja, existem vários tipos de pessoas, de coisas, de objetos. Eu estou falando apenas de um, por isso eu coloco uma especificação. Fechou? Professor, então o que seria o aposto explicativo? Presta atenção. O aposto explicativo pode fazer duas coisas: tornar aquilo que ele se refere único, só existe aquilo no mundo, na vida, só existe aquilo, certo? E eu vou dar aí uma característica, ou generalizar. O que é generalizar? Quer dizer que todos são daquela mesma forma. Todos os elementos, todos os tipos têm aquela mesma característica. Então, ó, o aposto explicativo torna a palavra única ou generaliza essa palavra. Pessoal, lembrar de aposto e adjunto é muito importante. Por quê? Porque aqui, geralmente, quando a gente fala das duas orações, as motivações são as mesmas aqui de cima. Ou seja, por que existe a oração adjetiva restritiva? Porque o adjunto restringe. O que eu quero te falar com isso é que a oração adjetiva restritiva, ela faz o mesmo papel de adjunto adnominal, e que a oração adjetiva explicativa,
ela tem o mesmo papel de aposto explicativo. Por isso a relação do nome. O nome tem motivação aqui no período simples. Professor, por que não pode ter o mesmo nome? Porque, galera, agora se trata de quê? De oração. Então tem verbo. Se tem oração, tá bom? É porque tem verbo. Então é oração adjetiva, restritiva e explicativa. O que você não pode esquecer é que tanto uma quanto a outra tem a ver com adjunto adnominal e com um aposto explicativo. E aí que está um detalhe muito importante, tá? Existe um macete que provavelmente vocês já sabem, que é o seguinte, que eu coloquei aqui embaixo como observação, ó. A oração restritiva, ela vem sempre sem vírgula. A oração explicativa, ela vem sempre com vírgula. Galera, vou repetir. A oração restritiva vem sempre sem vírgula. A explicativa sempre com vírgula. O que você precisa lembrar é que isso aqui, de novo, tem a ver com o que eu falei aqui em cima. Por quê? Porque tudo que especifica, tudo que restringe, ó, é sem vírgula. Significa dizer que também o adjunto adnominal aparece sem vírgula. Agora, se você explica, significa dizer que agora é com a vírgula, ou seja, por que a oração explicativa vem com a vírgula? Porque todo aposto vem com vírgula. Por que a oração restritiva vem sem vírgula? Porque o adjunto adnominal também ele se apresenta dentro da sentença sem vírgula. Deu para entender? Essa é a motivação, certo? Então fica muito tranquilo. Eu coloquei um exemplo de cada para que a gente possa fazer a análise. Então vem comigo. A oração restritiva, olha a palavra que eu coloquei bem aqui. Ela particulariza a oração principal. Vou repetir. A oração restritiva, ela particulariza. Lembra que vai especificar. Existem vários. Eu estou falando apenas de um tipo. Então, por isso que é particular. Certo? A oração explicativa, o que eu coloquei aqui? Ela adiciona. Ó, ela adiciona uma informação sobre a oração principal. Lembra que é um período subordinado, então uma coisa depende da outra, tanto sintática como semanticamente. Então, olha só, aqui restringe, particulariza, e aqui explica, adiciona. Mais um detalhe, tá? Esse adicionar significa dizer que a informação contida, ela pode ser retirada sem que perca o sentido. Ou seja, aquela característica colocada pela explicativa é uma característica inerente do que eu estou me referindo. Mesmo que eu retire a informação, ela continua com essa característica. Você vai já entender, mas guarda isso aí. Vem aqui para o exemplo que eu vou te mostrar o seguinte. Olha só, o candidato que assiste ao canal aprende rapidamente. O candidato que assiste ao canal aprende rapidamente. Olha lá, a gente vai primeiro dividir aí as orações. Eu tenho o verbo assistir e eu tenho o verbo aprender, período composto. Lembra que eu te falei que toda subordinada começa com um conectivo. Vou dividir bem aqui. Pessoal, presta atenção. Esse aqui é um que a gente na adjetiva vai chamar de pronome relativo. Te liga nisso. Por quê? Porque toda oração adjetiva começa com um pronome relativo. Vou repetir essa dica que cai muito em concurso público, tá bom? Olha lá. Toda oração adjetiva começa com um pronome relativo. Um pronome que se refere a algo que já foi dito. O que é o pronome relativo mais usado, tá bom? Mas existe ainda o onde, tem o quem, tem o qual, a qual, o cujo, o cuja e assim por diante. Eu coloquei o que porque é mais fácil de você visualizar. Mas lembra que esse que lá nas substantivas nós chamamos ele de quê? De conjunção integrante. Então não confunde uma coisa com a outra, porque em provas também cai a função do que. Há mais de uma função, aqui a gente está percebendo duas, tá? Que são as mais recorrentes. Professor, qual é o macete para a gente saber quem é quem? Aqui é fácil, ó. Se for adjetiva, você pode rapidamente colocar o qual ou a qual. Ou os quais ou as quais, depende se é plural ou não, feminino ou masculino.
Se der certo é porque é pronome relativo, então é adjetiva. Se não der certo, não é pronome relativo. Substitui comigo, vem. O candidato o candidato o qual assiste ao canal, deu certo? Deu. Então isso aqui é um pronome relativo. Certinho? Tranquilo? Mas não te esquece dessa dica que toda adjetiva vem com um pronome relativo. Qual é o fim dessa oração? É bem aqui, ó. Pronto, dividimos. A oração subordinada está bem no meio da oração principal. Então, lê só a oração principal. Como é que fica? O candidato aprende rapidamente. Então, eu te pergunto, olha lá. É todo candidato que aprende rapidamente? Claro que não. Existe uma caracterização para esse candidato com o qual eu estou me referindo. Olha só, somente o que assiste ao canal, ou seja, há uma particularidade, né? Não teria lógica eu falar que todo candidato assiste, né, o canal e todo candidato aprende rapidamente. Não. Eu estou falando que somente ele, né, esse aqui que assiste, é que aprende rapidamente. Por isso é uma oração restritiva e, galera, e não vem com a vírgula, porque faz o mesmo papel de adjunto adnominal. Então, particularizou, especificou, a vírgula não aparece. Deu para entender aí? Sim ou não? Tranquilo, né? Vem para a segunda oração e última, que é a explicativa, como eu falei, ela adiciona uma informação. Olha o exemplo. O Brasil, que é na América do Sul, tem dimensões continentais. O Brasil, que é na América do Sul, tem dimensões continentais. Opa, professor, eu achei bem aqui o quê? Ele é o nosso pronome relativo, certo? Dá para substituir? Dá, ó. O Brasil, o qual é na América do Sul, de fato é um pronome relativo. Vou dividir bem aqui, ó, pronto, porque aqui inicia a minha subordinada, e vou dividir bem aqui. A oração subordinada está no meio da principal, então relê só a principal, vai. O Brasil tem dimensões continentais. Qual foi a adição de informação que eu coloquei sobre o Brasil? É que é na América do Sul. É uma explicação. Por quê? Pensa comigo. Existem vários Brasis? Um na África, um na Ásia, um na Europa? Claro que não. Só existe um Brasil e esse Brasil está na América do Sul. Por isso que é apenas uma adição. Se eu retiro a informação na localização do Brasil, ele continua sendo na América do Sul. Por isso, galera, quem apareceu bem aqui, olha elas, as vírgulas. Como eu falei, está aqui o macete, toda a explicativa aparece com a vírgula. Qual é a motivação? Porque faz o papel de aposto explicativo e, como tal, o aposto existe a vírgula. Por isso que a oração mantém essa mesma regra, porque é a mesma semântica. Agora, olha só. Percebeu que mexe com vírgula, mexe com semântica, mexe com o sentido, e não é da vírgula para o sentido, é o contrário. É do sentido para a vírgula. Tu tem que perceber, isso aqui está restringindo ou isso aqui está explicando. E aí você vai usar ou não essa vírgula, o macete está aqui. Então não esquece as informações principais. A oração adjetiva começa sempre com um pronome relativo. Pode ou não aparecer com a vírgula, já que eu tenho sentido diferente. Aqui restringe é sempre sem vírgula. Aqui explica é sempre com vírgula. Por quê? Porque tem origem tanto no adjunto adnominal quanto no aposto explicativo, certo? Galera, bate um print aqui da tela para que você possa estudar, né, e anotar. Assiste esse vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Com esses dois exemplos você já consegue pegar a sua redação e perceber onde estão as adjetivas e os sentidos. Já pode pegar as provas aí do concurso que você vai fazer e começar a perceber as questões sobre os pronomes relativos. Se tiver pronome relativo, fatalmente você está de frente a uma oração adjetiva, certinho? Tranquilo? Aproveitando mais uma vez o exemplo aqui, que o candidato que assiste o canal, ele vai aprender rapidinho, porque é de maneira bem direta. De novo, tá bom? Se você ainda não fez, como eu falei no início da aula, vai aí, ativa o sininho, te inscreve no nosso canal, ajuda o nosso trabalho a crescer. Me segue também lá no Instagram, André Douglas JJ, e no Facebook também, dicas diárias lá, certo? Então até a próxima aula, valeu!